conjunção tem um sentido, tem uma função dentro do texto, né? E eu pedi para vocês encontrarem se essas conjunções estavam com as funções adequadas, né? Esse era o objetivo, que vocês encontrassem as conjunções de forma adequada no texto. E aí, eu vou lá na outra janela, vou ficar sem ver chat por um pouquinho, tá, gente? Eu não consigo ver lá do chat, isso aí para mim incomoda. Então, assim, né? Ele já começa assim, ó, redação com uso inadequado de conjunções. Então, a gente sabe que tem conjunção que está errado. No texto, né? Nesse texto, no final, ele tem um gabaritozinho, né? Tem uma resposta ali. Mas, como eu disse para vocês, o ideal é que a gente fizesse sem um gabarito só para tentar entender o contexto, função de cada conjunção. Então, o trabalho de cuidado realizado pelas mulheres no Brasil é historicamente invisibilizado, mas essa função é essencial para o funcionamento da sociedade. Esse tipo de atividade envolve tarefas domésticas, cuidados com crianças, idosos e pessoas doentes. Portanto, muitas vezes acaba sendo tratada como algo de pouca importância. Essa realidade persiste no país, embora seja urgente encontrar formas de valorizá-la. E aí, aqui dentro desse primeiro parágrafo, tem alguma conjunção que vocês acham que não estão encaixando? Que não está legal com a função que ela deveria ter? Por exemplo, talvez seria uma conjunção adversativa e está com uma conjunção conclusiva ou versa, né? Não seria uma conclusão, mas uma adição. Não sei, o que vocês acham? Primeiro, né? Quais são as conjunções que nós temos aí? Vocês conseguem identificar no primeiro parágrafo só. Quais são as conjunções que nós encontramos no primeiro parágrafo? É só isso que eu quero saber por enquanto. Quais são as conjunções? Eu vetei uma, duas, três conjunções. Portanto, é uma. Tem mais duas. Embora. E o mas. Isso aí. Então, a gente tem três conjunções. O mas é a primeira conjunção que aparece. Ela está ali já na primeira linha, né? O mas é uma conjunção adversativa, né? Que ela está trazendo a ideia de adversidade, oposição, né? Contrário, uma coisa versus a outra. Isso poderia acontecer, mas por algum motivo não aconteceu, né? Algo foi na contramão ali. Então, vamos ver se cabe essa função desse algo que foi a contramão nesse texto, nesse pedacinho, nesse trecho, né? Então, tem lá, o trabalho de cuidado realizado pelas mulheres no Brasil é historicamente invisibilizado. Ele trouxe uma afirmação. Mas essa função é essencial para o funcionamento da sociedade. Caberia uma adversativa ali? Tá correto ou não, na opinião de vocês? Voltando. A diversidade, ela tem função de adversário mesmo, né? De oposição. Então, quando eu tenho esse mas ali, esse primeiro trecho, o trabalho de cuidado realizado pelas mulheres no Brasil é historicamente invisibilizado, ele está vindo na contramão essa função é essencial para o funcionamento da sociedade. Ou seja, o fato de ser invisibilizado, né, em contrapartida, é uma atividade importante socialmente? Vocês acham que caberia uma adversativa? O que vocês acham?
Peraí, gente, que eu tô fora do chat. Deixa eu olhar lá. Acho que não, não que. Marielle, não tá certo? Ou não é uma coisa. Não o quê? Não entendi. Ó, lê o trechinho, né? O trabalho de cuidado realizado pelas mulheres do Brasil é historicamente invisibilizado, mas essa função é essencial para o funcionamento da sociedade. Então, ele está dizendo o seguinte, que é invisibilizado e mesmo assim, né? E não faz sentido ser invisibilizado porque ele é importante. O fato de ser tratado como não ser, como invisível, não quer dizer que não seja importante. É importante. Por que que é importante? Por que vocês acham que é importante o trabalho de cuidado realizado historicamente pela mulher é importante? Justamente quando ele fala logo depois, ó, tarefas como domésticas, né? Tarefas domésticas, cuidado com crianças, idosos e pessoas doentes. Por que que esses trabalhos são importantes socialmente? Professora, eu coloquei, acho que não, sobre esse mais que não está correto, porque não tem de fato uma oposição. Peraí que eu já falo com vocês. Estou tentando achar um substituto para um, um app que eu usava antes de quadro. Eu preciso rabiscar isso aqui para vocês, pra vocês entenderem, né? Então, assim, ó. é, Quem foi que falou comigo no áudio? Foi você, Arielle? Perdão, eu estava em outra tela olhando para saber para quem que eu respondo. Foi? Foi. Então vamos lá, Arielle, ó. Quando a gente fala de adversidade, adversativo, a gente está dizendo coisas que acontecem na contramão uma da outra, né? A adversidade é essa, né? Lembra lá dos times de futebol? Vocês falaram que a maioria era do Bahia, se eu não me engano. Qual que é o rival, né? Oficial do Bahia seria talvez o principal rival, seria o Vitória. Vocês me disseram isso. Todo time tem um adversário, né? O Brasil, historicamente, era a Argentina. Agora, eu acho que qualquer seleção que joga contra o Brasil tem peso maior. Mas a diversidade, ela vai em uma coisa em contramão à outra. Então, quando eu falo o seguinte, ó, a função é uma função essencial na sociedade, se é essencial, deveria se por condição pensar que deveria ser valorizado. Em algumas sociedades, boa noite, Lília. A outra Lília está conosco também. Boa noite. Tem as sociedades em que o papel, né, do lar, né, da pessoa que cuida da casa, é mais valorizado do que quem sai para fora, né, para trabalhar fora. Então, ele está dizendo que é importante e que deveria ser mais valorizado, mas não é. Pelo contrário, ele é invisibilizado. E por que que é importante? Ele vai falar sobre isso logo depois. Mas o fato é, ele diz duas coisas que estão contrárias uma à outra, que são adversárias, que é a
a função ela é importante socialmente, ela tem sua responsabilidade social e é importante tão ou quanto ou mais, né, que uma pessoa que a outra pessoa, por exemplo, da família, que trabalha para o sustento, né, social. A gente trouxe essa visão de que quando a gente tem uma família, principalmente no sentido patriarcal, é óbvio que tem N situações de família diferentes por aí, tá, gente? Mas vamos pensar nessa concepção tradicional que não existe, né? Que é voltado para o patriarcal, em que mulher fica em casa para cuidar dos filhos e da casa, e o marido trabalha para o sustento. A gente tem essa visão histórica, a gente, sociedade, de que esse homem que provém o sustento da família, ele tem maior importância do que essa mulher que está em casa dando suporte, né? O suporte, quem joga aí, sabe do que eu estou dizendo? O suporte, ele nunca tem a valorização dos outros gamers, né? E assim é na sociedade também. Essa mulher que dá o suporte, ela não tem a valorização, mesmo sendo importante. Por que que é importante, né? E ele vem falar isso ali embaixo. Então, sim, é uma adversativa, sim, porque ele fala que é importante, mas é invisibilizado, né? Que outra parte das pessoas não valorizam. Quantas de vocês, eu não sei vocês, mas eu da minha geração já ouvi muito do meu pai e meus tios e os homens mais velhos, né? Que hoje, eu acho que o meu pai hoje tem idade para ser o avô de muitos de vocês, que chegava em casa e dizia para minha mãe não, para minha madrasta, né? Ah, você não fez nada hoje, você ficou o dia inteiro à toa. Por quê? Porque ele chegava no momento em casa que a minha mãe, minha avó, meu Deus do céu, minha madrasta tinha acabado de sentar-se um pouco para descansar. Mas por que que é importante isso, né? Por quê? E aí ele vem no outro texto, né? Esse tipo de atividade envolve tarefas domésticas, cuidados com crianças, idosos e pessoas doentes. Essa situação por si só, quem já cuidou de uma criança, de uma pessoa idosa, doente, sabe o quanto é cansativo, o quanto é estressante. Né, criança, idoso, doente, não tem descanso. Diferente do processo de trabalho fora de casa, né? Quem trabalha no CLT, deixa o trabalho lá no CLT e volta para casa e descansa. A mulher não, a dona de casa, ou quem está fazendo esse cuidado, ele não descansa, né? Sempre tem algo para fazer. E aí é isso que ele está falando. Por que que é importante? Porque esse suporte que gera a facilidade de você, por exemplo, sair para, né? E outra coisa, esse suporte é os outros 50%, porque tudo bem, essa pessoa, né, que gera a renda da casa, ela compra comida, paga as dívidas e compra as roupas e tal. Mas se eu não tenho alguém para cozinhar, por que que adianta ter a comida dentro de casa, né? Então, sim, é isso que ele está dizendo, que é importante, sim. Que faz parte do processo de criar criança, por exemplo, também educar, né? E educar, gente, é um processo doloroso, com muita paciência e muito amor, que só quem cria uma criança sabe. Então, ele fala assim, ó, esse tipo de atividade envolve tarefas domésticas como cuidado, doméstico, envolve, né? Tarefas domésticas, cuidado com crianças, idosos e pessoas doentes. Portanto, muitas vezes acaba sendo tratado como algo de pouca importância. Esse, portanto, no meio desse texto ali, né? Portanto, é uma conjunção conclusiva, né? Então, ele traz a ideia de conclusão. Então, conclui-se que, por conta disso, né, por conta desses cuidados todos, por conta de todas essas atividades, acaba sendo tratada com pouca importância. Esse é o motivo que causa pouca importância? Vocês acham que cabe essa conjunção? Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. É por isso que eu estou procurando um aqui para algum substituto para o Jean. Deixa eu ver se eu consigo digitar alguma coisa. Ah, gente, achei um negócio aqui que é interessante, hein? Acho que vai dar certo.
Mas bora lá. Deixa eu achar esse texto aqui, que também eu salvei ele numa conversa inicial. Ó, vamos voltar aqui. Daqui a pouco eu termino de ver aquilo ali. Olha só. Ali, portanto, né? Esse tipo de atividade envolve tarefas domésticas, cuidados com crianças, idosos e pessoas doentes. Portanto, muitas vezes acaba sendo tratada como algo de pouca importância. Esse, portanto, cabe ali no meio dessas duas orações? Vocês acham que essa conjunção deveria ser colocada? Ela está carregando a função, ela tem a função dela ali de conclusão de algo colocado de forma certa? Ou não, não deveria ser uma conclusão? Qual é o efeito de sentido vocês acham? Vocês acham que deveria ter ali? Que outra conjunção se não for essa? O que vocês acham? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, dei uma selecionadinhazinha ali. Ó. Eu vou finalizar aqui, vou abrir um outro negócio aqui para mostrar para vocês. Eu acho que vai ajudar everybody. Inclusive a mim mesmo, que me dá desespero de não conseguir usar um quadro com vocês. Ó, já tem uns negócios aqui interessantes aqui aparecendo aqui. Bora lá. Deixa eu ver. Ó, nós temos aqui duas orações que são... É um período composto, né? São orações independentes. Então, assim, ó, esse tipo de atividade envolve tarefas domésticas, cuidados com crianças, idosos e pessoas doentes. Isso aqui é uma afirmação, certo? E esse trecho aqui é uma afirmação. Ele não está deixando dúvida para nada, ele está dizendo para a gente que isso aqui é uma afirmação, né? Aí, muitas vezes, acaba sendo tratado como algo de pouca importância. O que que acaba sendo tratado como coisa de muita importância? Essas tarefas aqui que eles citaram. Então, não cabe uma conclusão. Não é essa a ideia que está causando. Deixa eu ver o que vocês me falaram aqui. Porém, entretanto, tem gente digitando. Eles estão no caminho certo. Deixa eu ler aqui, que eu estava preocupada em achar um negócio ali para a gente escrever. Vamos lá. Parece que é fora do que deveria ser escrito, mas não lembro o que seria. Está incorreto, pois a frase está expressando uma contradição. Exatamente, Narielle.
Maria Luísa também estava no caminho, ela só não conseguiu explicar, mas é isso aí. Traz essa ideia de que tá estranho, né? Alguma coisa tá estranho. O que é que tá estranho? Aí o Manuel colocou, porém, entretanto. Qualquer uma desses daí, qualquer adversativa, né? Aqui, talvez o porém, entretanto, seria mais interessante, porque a gente já tem um mais no começo do parágrafo. Não sei se vocês lembram que a gente já tinha um mais ali, né? Então, talvez entretanto ali seria o mais, ele causa essa, né, repetição, principalmente tão perto. Então, sim, a gente precisaria colocar uma adversativa, né? Mas muitas vezes acaba sendo tratado como algo de pouca importância. Novamente, né? Quais cuidados são de importância? As tarefas domésticas, o cuidado com crianças, idosos, etc. Então, sim, não cabe a conclusiva, teria que ser a adversativa. Vamos ver o próximo pedacinho aqui. Eu vou pegar o texto todo, acho, que a gente vai vendo parte por parte. Eita, não ficou legal não, mas vamos por parte. Ó, vocês estão conseguindo enxergar comigo? Tá ruim para enxergar? Não, sim. Deixa eu ver o que vocês estão me respondendo. Não me responderam nada. Eu vou levar em consideração que não, né? Que tá tudo ok. Ó, tá. A gente viu, nós vimos esse portanto. Aí, por fim, tem essa parte aqui, ó. Essa realidade persiste no país, embora seja urgente encontrar formas de valorizá-la, né? Essa realidade. Aqui a construção para mim foi um pouco estranha, mas a gente está analisando a conjunção, né? Então vamos ver a conjunção. O embora. Embora ele tenha a mesma ideia do adversativo, né? De oposição, e uma coisa, né? De oposição à outra. Tá certo esse embora? O que vocês acham? Professora, você não pode repetir que eu não entendi o que a senhora falou. Posso, Daniele? Olha lá, ó. Tá ali destacado, né? Perdão. Essa realidade é, essa realidade persiste no país, embora a gente tenha uma conjunção aqui, ó. Embora, né? Essa conjunção, embora, ela traz a ideia de adversidade. Embora, entretanto, contudo, todavia, né? Aí eu quero saber o seguinte: se essa primeira oração ela está em oposição a essa segunda, ela está em contraste, ela está em oposição uma com a outra. Porque se ela estiver, se ela trazer ideia de oposição, cabe no contexto, aí sim, essa palavrinha está certa. Então, resumindo e colocando talvez um pouco mais simples, essa afirmação, ela está ao contrário dessa outra, vindo na contramão, em adversidade, em oposição. Cabe essa conjunção aqui ou não cabe? Ó, a Vitória falou sim, porque ela explica que a realidade não é valorizada. Pois é, toma cuidado só com esse explicar, né? Porque quando eu falo explicar, dá a ideia de explicativa. E na verdade ela está trazendo essa ideia de que uma coisa tem oposição à outra, né?
essa realidade persiste no país, mas, né, embora seja importante encontrar uma forma de valorizá-lo, tá? É exato? Professora, eu não colocaria embora, eu colocaria outro conectivo que fala? Não, é outra conjunção. O que você Eu, colocaria? eu colocaria mas ou outra, por conta que, tipo, essa realidade persiste no país, embora seja urgente encontrar formas de valorizar. Aí, tipo, essa realidade persiste no país, mas seja urgente encontrar formas de valorizá-la. Daria, tipo, mais sentido para afirmar que a gente quer encontrar mais formas para valorizar essa realidade. Entendi. Gostei disso aqui. Deixa eu ver aqui um exemplo de conjunção. Deixa eu ver, cadê meu mapa mental? Eu gosto do meu mapa mental. É esse aqui. Ó, sabe? Para a gente entender se a conjunção está sendo usada, se de certa forma é certa ou qual usar, o que eu achei estranho nisso aqui foi justamente a escolha do enunciado, né? Porque assim, essa realidade persiste no país. Seja urgente, ou seja, é urgente encontrar formas de valorizá-lo, né? Eu colocaria uma aditiva. Essa realidade persiste no país e é urgente encontrar formas de valorizá-lo. Ou é urgente encontrar formas de valorizar esse trabalho, né? Porque valorizar o quê aí? A realidade? Essa realidade? Então, eu acrescentaria a aditiva. Essa realidade persiste no país e é urgente encontrar formas de valorizar. Entendeu? De valorizar esse trabalho, eu colocaria nesse sentido. Ou concluía mesmo, uma conclusiva, uma conjunção conclusiva. O próprio logo, tá? Logo é importante, né? Logo, é importante, né? Urgente encontrar formas de valorizar. Uma conclusão. Porque quando eu coloco adversativa, uma coisa oposição à outra, não é uma oposição. Ele tem duas situações que são a realidade. Uma que é uma realidade que está no país e assim, insiste em acontecer, e outra que a gente precisa resolver esse problema. Então, uma coisa é a outra, acrescentada a outra, ou conclui-se com a outra. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês conseguem entender a minha linha de raciocínio? Porque, assim, quando nós falamos essa realidade persiste no país, ele está afirmando que é uma realidade que acontece. Ele está deixando dúvida de que deixa de acontecer o que vai acontecer. Ele está dizendo que isso acontece, né? Essa desvalorização. Aí ele fala em contrapartida que é urgente encontrar formas de valorizar. De valorizar o quê, né? Essa realidade, essa situação, né? De valorizar esse trabalho que está sendo tratado como menos importante. Então, uma coisa, ou uma coisa mais a outra, se eu quero dizer que uma coisa e a outra tem que ser que acontece, ou, né? Melhor ainda que na minha concepção, é que conclui-se que o fato disso acontecer leva em consideração que é urgente que isso seja resolvido. Então, isso acontece e é urgente que seja resolvido. O que é urgente que seja resolvido? Né? Que essa realidade seja resolvida, que não tenha mais esse tipo de problema de desvalorização ou de invisibilidade do trabalho, né? Não sei se vocês conseguem entender minha linha de raciocínio. Então, resumindo, eu colocaria duas conjunções ali. Ou a e, né? E, deixa eu ver. E, nem, não só, mas também, né?
Ou eu colocaria uma conclusiva, logo, portanto, por conseguinte, por conseguinte. Então, né? Mudaria totalmente o peso dessa redação. Aí é isso, eu colocaria ali, principalmente porque é um final de parágrafo. Então a gente espera, lembra que eu falei para vocês que cada parágrafo dentro de uma redação, ele também deve ser tratado como um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Ele é um pequeno texto, né? Então conclui-se o quê? Que isso acontece no Brasil, porém a gente precisa achar meio de resolver. Eu acho que ficaria mais coeso assim, né? E mais bonito, mais estiloso. Bom, eu vou fazer mais um parágrafo só para a gente continuar depois disso. Posso continuar? Deixei mais em dúvida vocês. Vou dar um espaço maior aqui. Tá tudo bem? Vocês estão aí bem, vivos? Continuar, professora. Então, ótimo. Bora lá, ó. Agora nós vamos para esse trecho aqui, ó. Grande parte da população acredita que cuidar da casa e da família é um dever natural da mulher. Logo, isso contribui para reforçar a desigualdade histórica de gênero. Então, ele fala o seguinte, que nós temos um desafio histórico de desigualdade de gênero. O que vocês acham com essa afirmação? Opa, ficou muito escuro. Mas acho que dá para enxergar. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Melhorar. Ele deu duas. Ele, gente, o escritor, tá? Não tem uma pessoa. Mas bora lá. Grande parte da população acredita que cuidar da casa e da família é um dever natural da mulher. Ele já usa o termo acredita. Por que que ele usa acredita? Porque é uma crença, né? É uma convenção social. É uma função social. Quer dizer, como eu disse. Por exemplo, a gente tem na natureza aí, né? Os cavalos marinhos, eles que criam os filhotes. Não é um dever da fêmea cuidar, mas é do macho, né? Então, existe essa convenção social que ele está dizendo ali, que eles acreditam que é um dever da mulher, né? Cuidar da casa da família. Aí ele, logo depois, ele faz outra afirmação. Isso contribui para reforçar a desigualdade histórica de gênero. Então, o logo ali é uma conjunção conclusiva. Conclusão, na opinião de vocês, cabe ali? Manuel, perdão, você falou agora desse trecho ali? É que eu estava na outra tela. Foi antes. Foi antes? Então, tudo bem. É só para eu não perder sua fala. Agora a gente tem uma conjunção ali que está ligando esses dois termos, que é uma conjunção conclusiva, né? Traz a ideia de conclusão, de conclui-se que, né? O que a gente conclui? Que grande parte da população, o fato de grande parte da população acreditar que cuidar da casa, da família é um dever natural da mulher, gera, né? Isso conclui que gera, reforça a desigualdade histórica de gênero, né? E aí? Esse logo não, professora? Oi? Esse logo. Pois é justamente isso que eu quero saber. E esse logo, tá certo? O que vocês acham? Eu acho que não. Por que não? Ou por que sim? Tipo assim, logo no início ele fala: grande parte da população acredita que cuidar da casa e da família é dever natural da mulher. Isso é fato, né? Que as pessoas acham, mas não é só o dever da mulher. Mas aí é que ele coloca logo, isso contribui para reforçar a desigualdade histórica de gênero. Como é que vai reforçar se o logo não está tendo uma conexão com grande parte da população? Entendi o que você quis dizer. Aqui, Eu não sei qual conectivo eu usaria, porque agora deu uma dúvida.
Mas eu colocaria tipo um conectivo para dar força no que ele fala. Grande parte da população acredita que cuidar da casa e da família é dever natural da mulher. Porque aí ele dando força aqui e no final ele colocaria como conclusão que devemos reforçar mais essa desigualdade histórica de gênero entre o homem e a mulher. Interessante. Vamos ver o que a Narielle está falando pra gente. Ó, a Narielle está falando que tá certo, né? Que seria uma conclusão, né? O que vocês acham das explicativas ali? Por exemplo, tem a explicativa. O pois. Por isso, talvez, isso contribui para reforçar a desigualdade? Eu acho que conclusiva cabe sim. Eu só não colocaria uma conclusiva, uma oração, né? Um período que necessitasse de conclusiva já no início de um parágrafo. Conclui-se, ficaria estranho? É porque o logo, ele é uma conjunção conclusiva. Então, conclui com isso, né? Por isso, conclui-se com isso, né? É isso que você está falando? Deixa eu entender o que você está querendo dizer. Sim. Uhum. E o consequentemente? O que vocês acham? Troca o por logo ali pelo consequentemente. Ó, grande parte da população acredita que cuidar da casa e da família é um dever natural da mulher. Consequentemente, isso contribui para reforçar a desigualdade histórica de gênero. O que vocês acham? Fica melhor. As duas conjunções são conclusivas. A diferença é só o peso no contexto. Lembra que eu falei para vocês que não existe sinonímia, né? Nem conjunção, nem sinonímia perfeita. Ali é mais uma questão de estilo. Fica mais bonito, né? Não senti nada. Adoro, Manuel. Eu não sei se é porque eu sou um pouco mais criteriosa na hora de escrever. As duas têm o mesmo peso, né? Sintaticamente tem o mesmo peso. A função é a mesma, né? De dar uma conclusão. Mas eu acho que, consequentemente, daria um peso um pouco melhor, ficaria um pouco mais bonito esteticamente. Deixa eu já separar o próximo pedacinho. Pedacinho. Vou botar um verde. E aí a gente coloca um bem colorido aqui. Deixa eu ver. Azul. Branco. Branco. Ó. Não senti nada. Eu ainda tô achando graça de você, Manuel. Não senti nada. Vamos lá. Eu acho que assim, como eu disse, sintaticamente o logo tá correto, mas consequentemente eu achei que fica com um peso um pouco melhor, que é um pouco mais bonito, né? Estilístico falando. Vamos ver o próximo trecho. O problema é que, em vez de ser reconhecido como trabalho, esse cuidado é visto como obrigação, porque o Estado deveria oferecer políticas de suporte, como creches públicas e programas de apoio familiar. E aí, esse porquê ali? Esse porquê tá na cara, né, gente? Não, não encaixa. Não é uma explicação, né?
O Estado deveria oferecer políticas de suporte, como creches públicas e programas de apoio familiar, não é uma explicação do que está acontecendo anteriormente. Se não é uma explicação, que conjunção a gente colocaria? Não é causal, né? A gente tem uma explicação. Subordinada, não é coordenada. O que a gente colocaria ali? Por isso? Uhum. Por isso fica bom. Entretanto, eu não colocaria, Narielle, porque, entretanto, ele é adversativa, né? Mas eu acho que por isso, né, por esse motivo, o Estado deveria oferecer políticas públicas, fica mais coeso, coerente, do que o entretanto. O por isso, eu acho que o por isso fica mais legal. Eu concordo com por isso. Por isso, o Estado deveria oferecer políticas de suporte, como creches públicas e programas de apoio familiar. Assim, então vamos concordar com por isso. Vamos ver ali, ó. Assim, muitas mulheres. Deixa eu ver aqui, vontade rosa. Ó, assim, muitas mulheres se veem sobrecarregadas, contudo permanecem sem reconhecimento financeiro social. E aí, o contudo aqui? Tá ok? Escolha uma cor, vamos botar de azul. Demoraram demais para escolher. E aí? Assim, muitas mulheres se veem sobrecarregadas, contudo, permanecem sem reconhecimento financeiro ou social. Vocês acham que esse contudo cabe ali? Sim, professora, caber, eu acho que cabe. Só que, tipo, fica um conteúdo estranho, assim. Ou é, eu não sei, porque são várias formas de escrever, cada um tem seu jeito, né? Eu, como eu aqui, euzinha aqui, eu não usaria contudo. Você usaria o quê? O que você colocaria? Eu acho que contudo é muito grande para uma afirmação pequena. E qual que a gente colocaria então? Porque contudo é que tipo Por de exemplo, Eu acho que eu colocaria logo. logo? eu colocaria logo assim, permanecem sem reconhecimento financeiro ou social. Acho que ficou sem sentido, né? A É, senhora fez uma cara. é que eu tô tentando encaixar o que você me disse. Eu tô pensando, calma. Sem críticas. Eu tô pensando. Assim é que me incomodou um pouquinho, porque parece que é duas conjunções que estão com a mesma função. A gente tem que entender o seguinte: uma coisa está concluindo a ideia da outra ou está vindo em oposição à outra. Muitas mulheres se veem sobrecarregadas e conclui-se que permanecem sem reconhecimento social e financeiro, ou a gente entende que elas são tão sobrecarregadas e permanecem sem reconhecimento financeiro, ou seja, aditivo, uma coisa mais a outra, ou é uma diversidade, é uma posição. O fato de elas estarem sobrecarregadas se opõe ao fato de elas não serem reconhecidas. O que vocês acham? É uma ideia de explicação, de conclusão?
que seria a Professor, conclusão, porque é final de parágrafo. E tem outra coisa também, porque aqui ele diz assim, muitas mulheres se veem sobrecarregadas, contudo permanecem sem reconhecimento financeiro, aqui ele diz na questão, sem remuneração e ainda status social, porque se a mulher trabalha sempre em casa, ela não consegue ter os seus recursos financeiros, sempre ela vai depender do gênero masculino. Eu acho que seria nesse sentido o que a pessoa quis dizer que fez esse texto. A gente pode partir de dois pressupostos. Que é como eu disse para vocês, não sei se foi a Narielle ou foi o Manuel que falou isso, mas de ser um final de parágrafo. Final de parágrafo, realmente, eu colocaria uma conclusiva. Talvez a gente precisasse mudar o sentido da oração, mas eu colocaria uma conclusiva justamente por ser um final. Aí vocês falaram que é uma conjunção muito grande para o pequeno, né? Talvez mudar por um logo, né? Muitas mulheres se veem sobrecarregadas, logo permanecem sem reconhecimento financeiro. Eu ainda acho que a conclusiva, talvez ali não seja a ideia. Eu colocaria uma aditiva. Muitas, assim, né? Finaliza. Tem um assim que é no início, né? Assim, muitas mulheres se veem sobrecarregadas e permanecem sem reconhecimento financeiro e social, ou Ô, social. professora, Ah, essa pessoa que fez esse texto, ela deixou o desenvolvimento 1 nesse tamanho? sim, tá do jeitinho que era para estar. Esse tema, eu acho que ela deveria abordar mais. Essa aqui foi a do 2000 e ano passado, não foi? 2023. Ah, sim. Eu acho que se eu fosse essa pessoa, eu abordaria mais, porque esse aqui, o desenvolvimento 1, ele abrange mais coisas do que o desenvolvimento 2 que eu tô lendo aqui. É como eu disse para vocês, a gente não está avaliando o gênero. Se fosse avaliar o gênero, teria que ser mais umas 2 aulas só para ler essa redação aqui, porque tem muita coisa que está desconecta. Percebe? E quando eu vou analisar a conjunção, eu fico aqui com aquela cara de download acontecendo, justamente porque eu estou tentando entender o contexto e tentando entender o que ele quis dizer. Mas eu estou tentando assim, me focar na conjunção. Se a junção dessas duas orações, desse período, faz sentido, tem a função que a conjunção exerce. Porque realmente, se eu for analisar a segunda, por exemplo, o primeiro parágrafo, a introdução. A introdução a gente traz uma alusão histórica, né? Que pode ser um filme, um fato histórico mesmo, um seriado, algo que vai fazer essa alusão. A gente traz a nossa opinião, faz a opinião, dá a opinião, argumenta e antecipa 2 argumentos, que a gente vai desenvolver no D1 e no D2. Né? Ele não trouxe no D1, ele não trouxe lá na minha introdução a antecipação dos meus argumentos. Então, eu não sei qual é a argumentação que ele vai levantar logo depois. E aí, aqui ele fala do Estado, né? Mas ele ainda não termina dizendo o que o Estado quis dizer. Tá, e aí? Qual é a função do Estado nesse quesito, então? Você está falando que ele deveria criar políticas públicas, mas de que forma? Como que o Estado é omisso nesse sentido? Essa questão que a senhora está dizendo. Eu acho essa pessoa deveria ter marcado mais a introdução o que é que ela iria tratar, o que seria a tese dela, a causa ou a consequência, a causa 1, a causa 2, porque com isso a gente conseguiria entender, o corretor conseguiria entender o desenvolvimento dele e o desenvolvimento 2, porque, tipo, no desenvolvimento 1 ele fez um minúsculo. Aí ele botou um tema, esqueceu de marcar alguns fatos importantes, porque só com esse pedacinho a gente já deu esse tanto de ênfase. O que está contribuindo em quê? E já no segundo, ele cresceu ele bastante, um pouquinho, né? E aí na conclusão, que é o mais importante, está pequenininho, aí ficou uma coisa assim, sabe? É como eu disse, como eu falei do início, você concordou comigo. É sobre isso. Mas mais importante do que antecipar é você ter conexão com a sua opinião, mais que a sua opinião é a tese, né? Tese é a opinião. Então, relacionado com o problema. A gente tem que apresentar o problema para o leitor
contextualizando, qual que é o problema? A mulher ser invisibilizada. Eu poderia pegar, sei lá, qualquer situação, um fato histórico, um seriado que fale sobre isso, não sei, qualquer situação. E aí, trazer a minha tese agregado a por que que isso acontece, antecipar os meus argumentos. Então, o argumento 1, o argumento 2, que tem gente que chama de D1 e D2, cada um fala de um jeito, né? Mas se eu antecipo meus argumentos, eu linko lá no primeiro parágrafo qual que é a relação da minha tese, qual que é o problema, por que que é causa desse problema. Esse problema, ele falha onde, né? O que está acontecendo aqui? Ele vem culpando o Estado e a mídia. No D2, ele fala justamente sobre a mídia, a responsabilidade da mídia. E, em certo ponto, eu concordo com a ideia central do parágrafo. Não que eu concorde com que como desenvolveu esse parágrafo, né? Então, esses dois argumentos deveriam estar antecipados, sim, até para a gente linkar isso aqui depois. Está meio que solto, as informações estão soltas, sem conectar um parágrafo no outro. Por exemplo, lá, ó, já começa aqui, ó. Grande parte da população acredita que o cuidar da casa e da família é um dever natural da mulher. Cadê a conexão do parágrafo 1 com o parágrafo 2, né? Desenvolvimento 1 com a introdução. Então, ali embaixo ele fez, ó, além disso, né? Então, ele colocou uma conjunção, por quê? Porque além desse problema, desse causador aqui, que é o Estado, que ele falou muito superficialmente que o Estado não oferece, né? Deveria oferecer. Se ele fala que deveria oferecer, ele está dizendo que o Estado não oferece de forma digna. Política de suporte como creches públicas e programas de apoio familiar. Isso que deveria ser desenvolvido um pouco mais. Como isso impactaria socialmente para essa mulher? Que diferença isso faria socialmente para essa mulher que está invisibilizada? É isso que eu acho que faltou ali de pensar um pouquinho, de como é isso. Ah, professora, mas isso é óbvio, se tem mais creches públicas, mais programa de apoio familiar, talvez um apoio social, um apoio educacional, né, acesso à informação na escola, né, vai de coisas muito que às vezes as pessoas acham bobo, mas é um negócio que é importantíssimo para certas mulheres, né? Certos projetos, como por exemplo, ano passado eu trabalhava no estado, eu lembro que tinha um programa de segurança menstrual, né? Que eles distribuíam absorventes. Muita gente acha isso bobo, muitas meninas na época que pegavam esses absorventes também achavam isso bobo, mas tem meninas que sofrem com esse problema. Então, situações pequenas já vão mudando a realidade. O que eu falei na outra aula, eu vou repetir com vocês, é o seguinte: não é fácil mudar um contexto social. É por isso que isso é um problema que é falado na redação do Enem, para vocês pensarem sobre isso, como resolver isso. Por que que não é fácil? Porque é algo engessado. É algo tão naturalizado que assim vai ficando tão engessado que fica difícil de você ver como um problema. Um exemplo disso, eu sou a geração que viu o deficiente físico ser tratado como um incapaz inválido, que tinha sala diferente na escola, tinha recreio diferente, lanche diferente, ele não podia de forma alguma viver junto com os meninos, que na época a gente chamava assim, né, os meninos normais. Então, a gente que eram os alunos normais, a gente achava que eles eram de outro planeta, porque não pode tocar, não pode ver. Eu mesmo tinha muita curiosidade de brincar com os meninos cadeirantes, tinha os autistas, na época que a gente não sabia que era autismo, né, que não tinha esse conceito. Então, eu vi essa mudança paralela. Embora eu acho que eu não concorde com a exclusão que está acontecendo, eu vi essa mudança acontecer, né? Outra situação, não sei se, imagino que vocês não vão lembrar isso, porque não é da geração de vocês, mas até os início dos anos 2000, 2000 e alguma coisa, 2005, 2010, por aí, era naturalizado uma propaganda de cerveja, por exemplo, com uma mulher de biquíni, qualquer o padrão de propaganda de cerveja. Era uma mulher de biquíni,
bonita, né? Tinha que ser muito bonita, muito bem trabalhada, com um corpo excepcional e bebendo, e os caras e os homens bebendo cerveja e falando, fazendo essa apologia da mulher e da cerveja, né? Então tinha isso, era esse padrão. Isso vem mudando. Essa visão sexualizada, né, da mulher, isso vem mudando. Hoje a gente vê propaganda de cerveja diferente. Fala sobre o calor, sobre como é bom tomar uma cervejinha talvez depois do trabalho, não sei o quê. Mas isso foi trabalhado aos poucos. Essa questão por exemplo, do cancelamento, esse processo de cancelamento, eu acho muito complicado em certas situações, mas gerou né, uma mudança social. Então, quando a gente fala de mudar esse conceito da mulher, a gente está falando de quebrar um paradigma gigantesco de anos, que vai além de muitas situações, muitas filosofias. Histórica, social, religiosa, tem muita coisa envolvida, né? Ó, essa pessoa citou o que aconteceu, mas não explicou o que aconteceu no porquê, exatamente. Soltou a informação lá e saiu correndo. Essa informação, essa ideia que eu tive, né? Que só colocou a ideia lá e é isso aí, e vida que segue. Aí, ó, ele colocou aqui, ó, no D2, né? A falta de valorização do cuidado limita o acesso das mulheres ao mercado formal de trabalho, já que a sociedade insiste em naturalizar essa desigualdade. A mídia, então, ó, já aqui, né? Então, por que limita ao mercado de trabalho? Porque a sociedade insiste em naturalizar essa desigualdade? Qual é a relação de limitar o acesso de mulheres ao mercado de trabalho com a sociedade naturalizar isso? O que vocês acham? O que ele quis dizer aí? O efeito de sentido do já que ali, ó, aqui, ó. Professora, dá para aumentar só um pouquinho? Né? Deixa eu só. é, Opa! Foi demais. Dá para ler? Acho que não, né? Vou aumentar aqui. Acho que eu vou diminuir o tamanho do quadrado aqui. Tá melhor assim? Ótimo. Bora lá, então, ó. Ó. A falta de valorização do cuidado limita o acesso das mulheres ao mercado formal de trabalho. O que é o mercado formal de trabalho? Aquele que CLT, eu trabalho de forma não CLT, ou seja, a forma de trabalho que traga uma remuneração, né? Que o fato é, o trabalho doméstico ele não é remunerado, a não ser que você seja doméstica, que trabalhe de doméstica em outro lugar, né? E, aliás, eu acho que mulher que trabalha de doméstica é uma guerreira, porque trabalha fora, trabalha em casa, né? Tá, mas a falta de valorização do cuidado limita o acesso das mulheres. A falta de valorização do cuidado limita o acesso das mulheres ao mercado formal de trabalho. O que vocês acham que ele quis dizer com isso? Vocês concordam com isso? Mais ou menos. Eu sou muito discordada. Dado. Eu gosto de pessoas que discordam. Eu discordaria um pouco, mas eu acho que eu entendi o que ele quer dizer. Eu acho que ele quer dizer assim, que esse limite de acesso no mercado de trabalho seja num mercado, mesmo mercado comércio, em prefeitura, na medicina mesmo, que antigamente só homem poderia ser médico. Hoje em dia a gente já está conseguindo igualar, mulheres estão conseguindo ser médica. Entre o ginecologista, que antigamente era homem, hoje em dia já tá mais tá os dois gêneros. Ele fala nessa parte que as mulheres não conseguem ser valorizadas no mercado econômico financeiro. Aí já lá no final ele fala que a sociedade insiste em naturalizar essa desigualdade. Eles já aqui, né, quando ele usa o conectivo,
a sociedade está tentando naturalizar o que há muito tempo atrás não era valorizado, que é essa questão da mulher não poder ser igual ao homem, no sentido de ter as mesmas funções. Por exemplo, hoje a mulher pode ser arquiteta, uma coisa que homem é. Hoje a mulher pode trabalhar como empresária, como isso em si é para o homem que as pessoas falam nessa questão, eu acho. Você me falou uma coisa que eu lembrei de outra, eu tô fazendo uma pesquisa rápida porque eu não lembro da data. Eu lembro do ano, mas eu não lembro da data. Ó, achei aqui. Deixa eu falar o que que eu, né, penso. Deixa eu ver se alguém já colocou alguma coisa ali. Gente, vocês podem compartilhar, vocês podem discordar de mim, podem falar que eu tô viajando, que eu posso falar um pouquinho mais devagar também, porque às vezes eu empolgo, daqui a pouco eu já tô lá longe. Ó, a falta de valorização do cuidado, né? O que que é o cuidado? Esse ato da mulher cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do, né, do processo ali que não é remunerado, dos idosos. E essa falta de valorização é desvalorizado, e aí isso gera que fomenta que a mulher não tenha acesso ao mercado de trabalho formal. Que pensa o seguinte: se eu não tenho, se a sociedade me diz que eu tenho a obrigação, que é minha função, né, cuidar Gente, só um pouquinho, que eu acho que a minha cachorrinha tá chorando e acho que ela tá com sede, só um pouquinho. Então, voltando ao contexto, eu acho que quando ele fala assim, ó, limitar o acesso da mulher ao mercado de trabalho. Oi, minha filha. Você só vai dar um oi e vai embora, viu? A mãe. Não, pode. A mãe. É da mamãe. A mamãe. É da mamãe. Vai lá pegar o Beto pra mamãe, vai. Então, voltando ali, ó. Deixa eu voltar ao foco. A falta de valorização do cuidado limita a mulher ao mercado de trabalho de forma formal. Se eu tenho uma sociedade que desvaloriza, é uma sociedade que não vai ter, por exemplo, creche suficiente para essa mulher. Lembra que ele citou que é esse problema, que o Estado deveria ter uma creche ou apoio familiar? Muitas vezes essa mulher não tem com quem deixar os filhos, né? Ela não tem uma rede de apoio para isso, e ela ainda é criticada porque ela não consegue arrumar um trabalho. É aquilo, você tem que dar conta, você tem que dar conta, dar um jeito. Então, a sociedade insiste em naturalizar essa desigualdade. É justamente, e a mulher e a sociedade insiste em dizer que essa mulher ela tem que dar conta, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos. Se ela falha alguma coisa, se ela não é uma boa funcionária, se ela não é uma boa funcionária, a culpa é dela que não está sendo suficiente. Se ela não, se ela não é uma boa mãe, se ela está falhando, né? Se uma criança faz alguma coisa que a sociedade entende, que alguém pode entender que é um problema. Você quer dar aula com a mamãe, mas você não pode, você vai ficar apertando os botões da mãe aqui. Vai lá buscar o Beto para a mamãe, vai. Pera aí, gente, vou mutar que vai acontecer um. É engraçado isso ter acontecido agora, engraçado e não tanto, mas justamente por isso. É complicado hoje para você para pensar numa mesma sociedade que é mais desenvolvida, que a mulher ela não tem os mesmos benefícios do que o homem. Ela não consegue ter os mesmos acessos. Eu vi uma reportagem uma vez que fala justamente sobre isso, falava sobre
a mulher ter em casa, ela não descansar. Porque é justamente por isso. Essa mulher, ela consegue ter os mesmos acessos. Já conheci gente de empresa, dono de empresa, esses dias, que não, faz muito tempinho já. Algumas semanas eu vi dois homens conversando na fila de um mercado que eles não contratam mulher, porque mulher engravida. Então, nós temos os mesmos direitos. Ah, eu vi uma situação aqui, ó, esse eu fui pesquisar. 1932 foi o ano que a mulher no Brasil teve o direito ao voto. Hoje no Brasil, isso é direito ao voto, né? Até então a mulher não podia votar, ela não conseguia nem pensar para isso, né? Hoje no Brasil, quantos representantes na política nós temos? Quase nenhuma. Teve uma presidente, né? E mesmo assim foi impeachmentada. Mas olha o tanto de presidente homem que teve desde a proclamação da República, desde 7 de setembro de 1800 e que é, gente? Não, 1800 não é. Foi. Esqueci o ano. Ainda bem que não dou aula de história, né? Não tá mais ou menos enrolando. Então, é isso que ele está falando, de como que essa mulher, ela não tem as mesmas oportunidades do que o homem, né? Ela não vai ter, ela tem mais dificuldade. É mais difícil para ela, por exemplo, estudar, trabalhar, ela é cobrada mais. Um exemplo aqui em casa, por exemplo. A minha casa tem um perfil social diferente do restante. Aqui eu trabalho mais fora do que meu marido. Meu marido trabalha em casa, então ele fica mais tempo em casa com a minha filha. Mas eu sou cobrada por muita gente por isso. Por quê? Porque é meu marido que leva ela para tomar vacina, é ele que leva ela no mercado, ele que leva às vezes para passear. Porque eu não posso estar em todos os momentos assim. Então, eu acho que é isso que ele quis falar também, sobre como que essa mulher ela vai alguma vez, nós mulheres vamos chegar a ter as mesmas, igual do que o homem. Essa questão, eu acho que é pensar no que, por exemplo, o trabalho, né, a obrigação de casa, ela não é um trabalho da mulher, uma obrigação da mulher, é uma obrigação de quem vive na casa, né? Cuidar dos filhos. Não é só uma obrigação da mulher, né? Reunião de escola, gente. Reunião de escola. Quantas reuniões de escola eu já participei na minha vida, desde quando eu estudava até hoje, todo trimestre. Se eu tiver hoje, assim, 20%, 10% de pais que vão nas reuniões né? E claro que tem pai que não consegue dispensa do trabalho, e a gente entende tudo isso, assim como tem mulher, como eu, por exemplo. Mas tem muitos que só não querem ir, não vão, né? Então é isso. A mídia também tem papel relevante para que essa mulher. Peraí, deixa eu voltar lá que eu não estou conseguindo ler. A mídia também tem papel relevante, pois prefere apresentar a mulher como responsável única pelo lar, embora essa visão cause prejuízos tanto, né, para a igualdade entre homens e mulheres. E aí, vocês concordam com essa afirmação? Que a mídia faz isso? Eu vou colocar de que cor aqui? Ah, tem mais cor lá para baixo. Vocês concordam com essa afirmação? Eu achei que ficou escuro. Ó, Eu acho que não, pelo menos acho que eu vejo. Amor e ódio? Desculpa, Manuel, eu escutei, mas eu não escutei. Entendi, escutei o que você falou, mas eu não entendi. A mídia tem papel relevante? Vocês acham que sim? Acham que não? Pois tem uma outra conjunção ali, ó. Eu não acho que não. Pelo menos eu não vi. Tá. Por que você não acha que não? Ó? Coloquei conjunção demais aqui. Por que não? Ou por que sim? Quero ver a opinião de vocês. Acho que foi esse a dúvida. Ó,
Propaganda de lavadora. Como que vocês viram o comercial de venda Ao, me- lavadora? Ao mesmo tempo que eu concordo e discordo, mas sim, a mídia tem sim um papel importante na questão. Se ele está falando na mídia social, da divulgação, do beleléu, aí sim, a mídia consegue ir lá divulgar tudo o que está acontecendo, onde marca que a mulher não é valorizada. Mas se ele está falando em outro tipo de mídia, é isso que não ficou em aberto, porque ele só colocou mídia. Será que essa mídia é a social, a das redes, onde a gente publica, vê as publicações do jornal, entre outras coisas, ou é a outra mídia? Eu acho que é outra mídia. Acho que é mídia tipo propaganda, tipo programa de TV, né, auditório, né, essas propagandas aí. Propaganda mesmo, né? Porque normalmente quando vem falar de social media, né? Eu vejo esse termo social media ou o próprio citando, né, Instagram, Facebook, agora é X, né? Não é Twitter mais. Então ele tá falando assim, ó, aqui ela tá culpando a mídia, né? Tá dizendo que a mídia tem sua parcela de culpa, pois prefere apresentar mulheres como responsável única pelo lar, né? A mulher é vista assim, tem mudado muito essa visão também aos poucos, né? Mas se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar um exemplo, vou colocar um Google aqui para vocês, só para vocês acompanharem comigo a mesma situação, ó. Estão vendo bonitinho as imagens? É para ver tudo assim sortido mesmo, tá? Não é para abrir muitas, não. Até agora não, professor. Ah, demora um pouquinho, tem um delay, esqueci de... Apareceu. Achei. Ó, vou abrindo por cima, tá? Rapidinho, só para gente citar umas coisas, ó. Primeira reportagem, primeira propaganda. Abra a cabeça para uma lavadora que acompanha a agitação da sua vida. Aí a gente tem uma mulher aqui que é diferente da outra mulher. Essa mulher aqui tá ali lavando roupa, colocando roupa para lavar, né? Com uma roupa um pouco mais moderna e tal. Então, uma mulher mais moderna. Ok. Essa aqui já é uma ali mais antiga. Não sei se vai abrir, se ampliar. Deixa eu ampliar aqui. Peraí. Vamos ver se aqui vai. Não. Acho que aqui ficou melhor. Ó, não é muito para a gente prestar atenção nos detalhes, não. É só para vocês terem uma noção de diferença de situação. Ó, aqui tem uma mulher ali com uma roupa que lembra a década de 60, né? Essa laranjinha aqui, ó. Uma década de 60. Então vamos descendo. Isso eu coloquei esse propaganda de lavadora. Eu não tô nem vendo, né? Não coloquei nem nada específico. Aqui a gente tem essa atriz ali, a. Ai, gente, esqueci o nome dessa mulher. Não vou lembrar. Aqui do lado a gente tem uma propaganda do Omo mais antiga, né? Vocês percebem pelo corte de cabelo. Aí tem uma menininha ali do lado também, né? E aí vai continuando. É que tem muitas lavadoras, mas eu não vi, você está passando muito rápido, mas eu não vi nenhum homem na propaganda, por enquanto. Ó, empregado doméstico, uma mulher com roupa lavando, ali para baixo, né? Outra mulher. Aqui até uma mulher ali que não era para aparecer lavando roupa. Tá. Agora vamos fazer a mesma pesquisa de carro. Opa, carro. Ó, aqui a gente tem uma caverna do dragão, porque tem uns animais, tal, um tigre ali para falar sobre aqui tem dois homens. Aqui até tem um aqui fazendo alusão
a homossexualidade, né? Homossexualismo, nossa, homossexualidade. Aqui tem uma mulher, né? Olha a forma, né? A diferença é essa. Existe existe uma área da linguística que estuda só isso, só a imagem. E aqui a gente tem o Fiat for a King, né? Para os reis. E aí tem esse aqui. Quem é esse cara aqui? Eu não sei. Quem é esse jogador? Ah, LeBron James, nossa. Não vai aparecer, né? Tem que compartilhar na outra tela. Mas esse é o LeBron James, ele é um jogador de basquete. Então, tirar o zoom, tá bom. Deixa eu ver se melhora. Ó, a ideia era fazer uma pesquisa um pouco superficial também, né? Deixa eu mostrar ali a propaganda. Estão vendo a propaganda do Fit for a King? Do LeBron James, né? Ali, ó, tem uma primeira propaganda de mulher. Uma mulher no carro, né? Isso ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, não acontecia, não, né? Normalmente era um homem. É isso que ele está falando, deixa eu finalizar aqui a apresentação, como responsabilidade da mídia, né? O que vocês acham? Vocês acham que uma propaganda influencia dessa forma alguém? Tipo, de mudar uma concepção social mesmo? As pessoas acharem que é de responsabilidade, por exemplo, da mulher só cuidar da casa porque aparece na propaganda. Eu acho que talvez possa ser mais uma representação social, né? Mas a mídia Sim, acho. tem sua parcela de culpa, sim. Ah, tem coisas que vai estar perdendo muito, né? Por exemplo, como eu falei, citei para vocês, a cerveja, né? A propaganda de cerveja. Quando eu falei, quando a gente fala por exemplo, de lavadora ali, né? Que aparece, não apareceu nenhum homem, naturaliza que é a responsabilidade da mulher. Sei. É isso que ele está falando, que a mídia tem essa responsabilidade de moldar, né? Quando nós, novela, por exemplo. Eu não assisto novela ultimamente, tá, gente? Faz muitos anos que eu não assisto novela. Acho que tem bem uns. Tá, tem uns 15 anos que eu não assisto novela. Mas uma novela que não era de época dos anos 2000, ela não é a mesma novela que é agora. Essa visão da mulher ser bonitinha, do lar, né? Cuidava dos filhos, não é mais assim. Não tem essa visão. Então tem mudado. É isso que ele está falando. Que é de responsabilidade também da mídia. Essa situação gera consequências sérias, portanto, muitas famílias continuam sem apoio adequado. Que situação? É isso que eu não concordo com essa redação. Ele está muito solta as informações. Ele citou a mídia, mas ele não deixou muito claro de que forma que isso acontece. Então, eu suponho que seja isso. Mas não tem como eu garantir que seja, né? Essa visão traz prejuízos para a igualdade entre homens e mulheres. Por exemplo, um desafio que a gente teve agora com a nossa filha, né? Como eu disse para vocês, o meu marido é que fica mais com ela do que eu. Então, ele tem o seguinte desafio: não é todo lugar que tem banheiro família ou fraldário, né? Para você trocar a fralda da criança. Então, ele também tem uma filha, uma menina. Ele não pode trocar essa menina no banheiro masculino. Aí o que ele já teve que fazer? Ele já entrou no banheiro masculino, porque eu não estava com ele. Sentou na privada, né? No lado fechado lá, e trocou a minha filha no colo dele. Então, porque era um lugar que não tinha fraldário.
Por quê? E quando ele foi argumentar, ele ouviu isso do dono do estabelecimento. Ah, mas quem troca fralda é mulher. Então o fraldário estava no banheiro feminino. É óbvio que eu acho que, assim, muito mais homens, mulheres que trocam fralda do que homens, mas e aí? Como é que faz? Né? Então, essa situação gera consequências sérias. Portanto, muitas famílias continuam sem apoio adequado. O portanto aqui não cabe. Se nós formos analisar a conjunção, portanto, não cabe. Novamente, depende muito do que ele quis dizer, mas qual que é a função do portanto aqui? Deixa eu colocar aqui. Portanto, vou botar em vermelhinho. Ó, essa situação gera consequências sérias, né? Que situação, né, da mídia não representar a mulher, né, de forma assim, referir a mulher dessa forma, né, como única responsável pelo lar, né? Qual colocaríamos ali então? O que vocês acham? Vou fechar aqui. Sim, professora. Não entendi o que você disse. Eu escutei, mas eu não entendi. A senhora falou que você quer saber outro conectivo sem ser portanto. Vocês acham primeiro? Vocês acham que, portanto, serve ali? Eu acho que para tá aí tá tipo uma frase de fechamento que ele quer dizer que essas famílias estão sem apoio. Eu acho que não usaria portanto. Portanto, seria para uma coisa mais longa. Eu usaria outro conectivo. Eu falo conectivo, mas não é conectivo, é conjunção, não é? Ponto, conectivo. Faz Sim, eu sentido. usaria outro menor para dar ligação, para ter mais, para dar mais firmeza. Eu usaria um mais firme, porque portanto ficou meio dislexo. Eu não sei se ela está trazendo um efeito de sentido de conclusão. Essa situação gera consequências sérias e muitas famílias continuam sem apoio adequado. E, portanto, A explicar. situação gera consequências sérias, por isso muitas famílias continuam sem apoio adequado. Por isso, interessante. Acho que por isso fica bom. Alguém tem mais uma ideia de alguma outra conjunção? Ajudem a professora de vocês aqui, que eu tô no finalzinho do gás. Por isso, muitas famílias continuam sem. Por esse motivo, por essas consequências serem sérias, não seria talvez uma aditiva também? Uma consecutiva? Deixa eu ver. Não, consecutiva não. Visto que uma explicativa, uma causal, na verdade. Eu acho que o visto que, pois, pois o sentido de explicação também. Só que eu acho que eu colocaria uma visto que justamente por serem orações coordenadas.
Mas o pois também dá. Pois a gente transforma em uma coordenada, né? Então, visto que, né, o motivo, né, a explicação de gerar consequências sérias, uma das explicações é que as famílias permanecem sem apoio. E aí, gente, para finalizar, a conclusão. Diante disso, é evidente que o trabalho de cuidado feminino é invisibilizado. Entretanto, o Estado e a sociedade e a mídia precisam agir de formas de transformar essa realidade. É necessário criar políticas de valorização, ampliar serviços de apoio e promover campanhas educativas. Enquanto só assim será possível garantir que o trabalho das mulheres seja reconhecido e respeitado. O que vocês acharam dessa conclusão? Eu achei muito superficial, né? Políticas públicas. Que tipo de políticas públicas? Né? Bem, Diante. professor, eu achei meio insuficiente. Ele não respondeu a todas as perguntinhas. Uhum. Ele não começou também com uma conclusiva, né? Eu começaria com uma conjunção conclusiva logo ali. Começaria com portanto, desse modo, não sei, desse modo não, acho que. Por conseguinte, portanto, consequentemente, né? Deixa eu ver. Sim. Aham. Qualquer uma que fosse conclusiva para fechar ali. Diante disso, eu colocaria nos outros parágrafos. Que ele colocou além disso ali em cima, né? Talvez. O contudo mesmo ali, ele poderia ter tirado e batado diante disso, permanentemente, não sei o quê. Exato. Diante disso, é evidente que o trabalho de cuidado feminino é invisibilizado. Entretanto, o Estado, a sociedade e a mídia precisam agir para transformar essa realidade. Ali o entretanto, deixa eu colocar ali o entretanto, deixa eu colocar ali bonitinho. A gente está analisando esse trecho. Ó. E aí, é evidente que o trabalho de cuidado feminino é invisibilizado. Ele retomou, né, a formação dele. Entretanto, o Estado, a sociedade e a mídia precisam agir para transformar essa realidade. É uma adversativa aqui? O que vocês acham? Seria uma adversativa? Eu acho que não cabe adversativa, não. É evidente que o trabalho de cuidado do feminino é invisibilizado. Entretanto, o Estado, a sociedade e a mídia precisam agir de forma para transformar essa realidade. Entretanto, eu colocaria, tipo, eu mudaria o início, eu colocaria, portanto, é evidente que o trabalho e cuidado feminino é invisibilizado, ponto. Aí eu colocaria logo o Estado e a sociedade, junto com a mídia, precisam agir para transformar essa realidade. Aí eu já mudaria outras coisas também. Porque você já está transformando a conclusiva, exato. Né? Conclui-se, né? Logo, o que precisa acontecer, então, para que para esse trabalho seja mais visível socialmente? O Estado, a sociedade, a mídia precisam agir para transformar essa realidade. Conclui-se. Então, logo. Exato. Aí vemos lá, ó, é necessário criar políticas públicas de valorização, ampliar serviços de apoio e promover campanhas educativas, enquanto só assim será possível garantir que o trabalho das mulheres seja reconhecido e respeitado. Deixa eu colocar de outra cor aqui, no verde água. Aí ele tá assim, ó. Enquanto só assim será possível. E aí, esse enquanto só assim cabe? Marrom.
Enquanto só assim será possível garantir que o trabalho das mulheres seja reconhecido e respeitado. Então, é necessário criar políticas públicas de valorização, ampliar serviços de apoio, promover as campanhas educativas. Então, né? O que vocês acham? Que outra conjunção eu colocaria aqui? A fim de que Professora, esse daqui é necessário criar políticas públicas de valorização. Ele poderia colocar outro para dar em conjunto com esse ampliar. Eu colocaria para ampliar em serviços de apoio e, assim, promover campanhas educativas. Não sei se ficou sem sentido, né? eu entendi o que você quer dizer. Dá para fazer, mas a gente teria que reconstruir todo o período. Todo o período. Porque aí não teria nexo com o segundo período. Não estou dizendo que não teria sentido a conexão das duas informações, mas nessa construção ali não daria certo, teria que mudar. Mas dá para fazer sim. O que dá para fazer é só trocar essa conjunção. Enquanto só assim. É necessário criar, vamos lá tentar achar uma conclusiva ou uma final, né? A fim de que é necessário criar políticas públicas de valorização, ampliar serviços de apoio, promover campanhas educativas, a fim de que seja possível garantir que o trabalho das mulheres seja de novo, né? Não. Se faça reconhecido e respeitado. Ó, deixa eu reescrever aqui, senão eu vou confundir mais vocês. A fim de que. Ó, é necessário criar políticas públicas de valorização, ampliar serviços de apoio, promover campanhas educativas, a fim de que seja possível garantir que o trabalho das mulheres seja reconhecido. Tem que trocar esse reconhecido. Esse seja eu teria que trocar. A fim de que seja possível garantir que o trabalho das mulheres se faça reconhecido e respeitado. Vocês entenderam o que eu falei? Deixa eu escrever aqui. Ó, aqui eu usei o a fim de que. Então, pegaria esse trecho. Tá acabando a aula. Ó, a fim de que seja possível garantir que o trabalho das mulheres se faça reconhecido e respeitado. O que vocês acharam? É necessário criar políticas públicas de valorização, ampliar serviços de apoio e promover campanhas educativas, a fim de que seja possível garantir que o trabalho das mulheres se faça reconhecido e respeitado. O que vocês acharam? Perfeito. Eu vou voltar ali no chat. Ficou bem melhor, né? Ali no final, Deu para dar sentido. não, eu conectei as ideias, né? Eu colocaria seja reconhecido e respeitado socialmente, talvez, né? Na sociedade onde seja reconhecido. Embora eu acho que essa solução seja muito vaga, né? Que é só criar políticas públicas, que tipo de políticas públicas, né?
Cita uma política qualquer, mas cite um tipo de política, né? Vou detalhar mais. Uhum. Conectar. O texto de si só não tá tão ruim, a gente só precisa, né, adequar. Eu acho que esse texto aqui, ele é um texto 650, 600 pontos de redação. Por ter esses lapsos, né? Não se adequar ao gênero. Não tem erros graves aqui de gramática. Pontuação, né? Pontuação ali, outra cá. Mas eu digo graves assim, de escrever palavra de dois S com cedilha, dois R's com R só, que são considerados graves, né? Que são erros de gramática. Mas o que falta ali é adequação ao gênero. Eu acho que ele pecou no gênero. Ele se perdeu um pouquinho. A ideia, o esqueleto é bom, mas a verdade, a ação é que não foi bem proveitosa. É por isso que eu gosto do uso do gabarito, não, do rascunho de forma bem feita, justamente para não acontecer isso, para não se perder. É organizar o texto, o rascunho lá da redação, ele é rascunho, ele não é para você escrever uma redação inteira, depois copiar o texto ali passando para a folha de redação. É para você rascunhar, né? Depois a gente organiza. Gente, eu sei que a sala de hoje pode ter sido um pouco pesada, que quando se trata de análise assim, é demorado, é desse jeito mesmo. A ideia era que vocês entendessem como é que funciona como que é a função de uma conjunção dentro de um texto, como que a gente constrói ali um sentido, né? Agrega um sentido para o texto, como uma conjunção pode deixar a gente perdido, né? Sem entender o que realmente esse ser humano aqui, do sexo masculino ou feminino, não sei, mas o que ele quis dizer. Assim a gente conclui conjunção. E na semana que vem nós vamos iniciar um conteúdo que vai dar ele começa assim, vai dar uma subida, depois cai, dá uma relaxada, depois dificulta um pouquinho mais. Mas semana que vem nós vamos começar a regência, tanto verbal quanto nominal. E na outra semana, por conseguinte, né, a gente vai começar ali as orações subordinadas. Sobre as conjunções, eu sugiro que vocês, eu não sei se vocês já viram conjunções em redação, a aula de redação de vocês aqui na UPT já trabalhou conjunção com vocês? Vocês estão trabalhando em que ponto da redação? Para ter uma noção. Vocês estão participando das aulas de redação? Primeiro é importante perguntar isso, né? Eu particularmente estou, professora. Aí ele passou para a gente agora para a gente refazer uma outra redação, porque a gente fez uma, aí mandou para ele, aí ele passou pro tema para a gente fazer. A gente estava trabalhando, é porque é muita coisa, né? Em trabalho a gente acaba esquecendo. Mas ele passou um negócio. Deixa eu só olhar aqui. Pelo que eu me lembre, o professor Bruno, ele estava passando, ele estava falando, né, ensinando sobre de como se redação, frase e vírgula. E vírgula também. Então ele está nessa parte ainda, não entrou na fase da argumentação ainda. De estruturar a argumentação, de ver. E ele vai entrar agora, professora, por conta que ele está pedindo várias redações que ele acha que ele quer ver onde é que a gente está pegando mais os erros, entendeu? Eu acho que é isso, ele vai pegar com esses erros para ajudar a gente. Entendi, faz sentido. Mas é por aí mesmo. Bom, vocês vão estudar isso de novo com ele, imagino eu, tá? Então, assim, estudem, peguem ali um mapa mental das conjunções e começa a usar no dia a dia de vocês. Escolhe uma conjunção por semana para mudar, quer ver? Tipo, adversativa, ao invés de usar o mais, usar o entretanto, contudo. Usa no contexto mesmo. Vou mandar uma mensagem no WhatsApp, ao invés de escrever o mas,
eu vou escrever o conteúdo. Se vocês têm o hábito, por exemplo, de mandar mensagem por áudio, tentem parar de fazer isso e escrever, para vocês terem mais contato com a língua. Usem, pensem na hora de escrever. Isso vai ajudar muito vocês a agregar. Não adianta decorar sem uso, tem que ter uso disso. Primeiro vocês precisam entender o contexto, depois agregar no dia a dia de vocês para facilitar a memorização, porque vai configurando no cérebro, tá? Se não fizer assim, só decorar por decorar, chega na hora da prova, aquele A branco. senhora poderia enviar para a gente uma lista de conectivo que a senhora acha super importante ter na redação? Ou a senhora acha que Ó, me pediram isso também, e é um pouco arriscado eu oferecer esse material, porque eu não sei qual é o processo que o professor de redação ele vai levar em consideração com vocês. Mas, ó, deixa eu mostrar aqui, deixa eu finalizar essa apresentação. se não a senhora planeja uma aulinha aí pré-véspera para a gente fazer redação com a senhora? Ai, 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 você me coloca em maus lençóis. Deixa eu abrir uma nova linha aqui, eu vou mostrar para vocês o negócio. Eu estou procurando, eu tenho um escopo, um exemplo de rascunho muito bom que eu usava com meus meninos nas minhas aulas de redação. Mas eu não estou encontrando esse diacho desse negócio aqui, mas eu vou encontrar. Ó, conjunções conclusivas conclusivas não, gente. Conjunções coordenativas e subordinativas. Ó, mapa mental. Vocês vão colocar exatamente isso aqui que vocês vão achar. Aí ele tem esse mapa mental aqui, ó. Não vai abrir bonitinho? Deixa eu abrir em outra página e eu mostro na outra página para vocês. Esse mapa mental, ele é muito interessante. Deixa eu finalizar aqui e mostrar ali. É um dos primeiros que aparece ali aqui, ó. Eu coloquei, inclusive, no slide que eu estava falando com vocês sobre conjunção. Ele é bem completinho, ó. Parece bagunçado, mas não é. Aqui ele tem em cima as coordenativas, tá vendo? Tá aqui conjunções, ele tem a definição de conjunção, palavra invariável que une termos de uma oração e une orações. Aí em cima ele tem as coordenativas, né? Tem a explicação do que é coordenativa. E aqui embaixo tem a subordinativa, que também tem a explicação do que é subordinativa. Vocês conseguem ver isso que eu estou mostrando para vocês? Eu compartilho lá no Classroom para vocês, que é o único lugar que eu consigo compartilhar essa. Mas aqui, ó, é bom vocês imprimir ou imprimir ou deixar no telefone, alguma coisa do tipo. E ter esse acesso, o que vocês vão fazer? É uma atividade que vocês vão ter que ter um propósito de fazer isso toda semana, até vocês decorarem o maior número possível de conjunções. Então, por exemplo, aqui ele tem as adversativas, que são as que a gente mais usa, né? Mas, porém, entretanto, contudo, todavia. Se eu sou uma pessoa que eu uso muito mas, essa semana eu vou tentar usar o todavia na minha vida. Ao invés de eu mandar uma mensagem para alguém, às vezes falando também, né? Áudio. Se for, eu tô com pressa, quero mandar um áudio. Ó, fulano, chegou uma encomenda aqui no trabalho, todavia não consegui receber. Usem no dia a dia de vocês, se policiem a usar para que vocês memorizem e convencionem isso no cérebro de vocês. Porque quando a gente só decora, chega no dia, é grande questão, por exemplo, que sempre me perguntam, o que você acha das receitinhas prontas lá, como é que fala, que você pega de redação, é o modelo pronto de redação. É complicado, porque dependendo da conjunção, vocês perceberam que a gente trocou conjunção pelo equivalente, mas mudou o sentido? Então é muito complicado. É mais fácil vocês entenderem o que significa cada uma dessas conjunções, o que significa, qual é a função dela no texto, e agregando uma ou outra ali por semana,
no dia a dia de vocês, para que vocês aumentem o léxico de possibilidades. Assim, quando for escrever, eu consigo fazer isso. O rascunho que eu vou achar, eu tenho guardado aqui em alguma memória do meu computador, ele tem justamente esse passo a passo. Aí o que que acontece? Em cada ponto que eu vou escrevendo, eu escrevo uma conjunção possível que eu vou colocar. Assim, quando eu vou terminando, quando eu vou costurando esse texto, eu não me perco. Não esqueço no começo cometa esse equívoco que esse rapaz fez lá, que é colocar um monte de coisa aleatória, né? Solto. Esse rapaz, essa moça, não sei quem que é que escreveu. E eu deixo meu texto mais fluido, um texto mais, né? Até mais fácil de ler, ele se torna. Tá, gente? Eu vou colocar ali no Classroom. Eu não sei se vocês conseguem colocar no Classroom, ver lá no Classroom, mas quem não conseguir, tem só pesquisar lá na internet, como eu mostrei para vocês. Mapa mental, conjunções, coordenadas e subordinadas, que vai aparecer esse mapa aqui, que eu achei ele bem ok. Bem, né? É muita coisa, mas se a gente prestar atenção, dá para entender. Tudo bem, gente? Eu cansei hoje de falar, não sei se vocês cansaram de me ouvir, mas já deu 21 horas. Um beijo para vocês. Pode ensinar os conectivos, conversa com o Bruno. Oi, gente, eu vou conversar com ele sobre o que que ele está fazendo para vocês, qual a programação dele, para não passar do ponto, tá? Para não quebrar a linha de raciocínio dele. Tchau, gente. Beijo, boa noite. A lista de presente da professora. Tá lá no. A gente passou tanto tempo conversando que a gente esqueceu. Eu vou compartilhar aqui de novo. Mais Alguém uma. manda no grupo, por favor, que eu não consigo. Ó, peguem aí antes de eu finalizar a aula aqui, senão depois não dá para pegar mais, não. Pronto, gente. Copiaram o link? Professora. Tchau para vocês, gente. Fiquem com Deus. Boa semana. Bons estudos. Até semana que vem com mais um capítulo dessa jornada, como uma aluna minha do sexto ano fala, portuguesal. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso.